Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos ver qual é o assunto da nossa aula. Então, a aula 55 tem como objeto de conhecimento realismo, naturalismo no Brasil, contexto de produção, realismo, naturalismo no Brasil, características, realismo, naturalismo no Brasil, Luiz de Azevedo. Detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética predominante do período literário, estudo do estilo de produção literária do escritor naturalista Aloysio de Azevedo. É isso aí, vamos à nossa aula. Muito bem, então temos aqui para apresentar, em primeiro momento, 3 tendências antirromânticas. Quando eu falo em antirromânticas, eu quero dizer que são contra o romantismo. E quais são esses movimentos literários? Realismo, naturalismo e parnasianismo. Veja, o realismo e o naturalismo, eles vêm com a prosa. A prosa são aqueles textos contínuos, né? Já o parnasianismo, ele vem com a poesia. Então, por que eles são contra o romantismo, né? Realismo e naturalismo, como o nome já diz, ele vem de real, né? Natural. Então, é claro que eu pensar contra o romantismo, porque o romantismo, aquele sentimentalismo exacerbado, né? Então, eles não querem mais essa questão de pensar em algo que não seja concreto, né? O romantismo, eles não gostam de nada que vem da parte do romantismo, porque eles acham que não rendeu muita coisa, não houve um trabalho plausível, concreto. O parnasianismo também critica, né, ou criticava muito os românticos, até pela linguagem. Achava que era uma linguagem muito simples, comum, né? Não, eles trouxeram um movimento para um trabalho com uma linguagem mais rebuscada, mais culta. Então, eles tinham outra preocupação. Qual era a preocupação do parnasianismo? Era quanto à forma, né? Não queria saber, né, de problemas sociais, nada. O que eles queriam? Que o poema trouxesse toda aquela formalidade, tinha os versos, tudo certinho, né? Todos com o mesmo total de sílabas. Então, as estrofes, né? Tudo bonitinho ali formada por 4 versos, 3 versos. Então, a preocupação era essa. Por isso que são antirromânticos, porque tudo isso do romantismo ficou para trás, né? Não tem mais essa tendência. Então, o que se traz? Traz um pouco ainda dos românticos a terceira geração, né? Um pouquinho, porque geralmente quando termina um movimento literário, aquele que surge, é claro que não abandona totalmente aquelas características, né? Pode ter algumas características ainda em algumas dessas escolas, não no parnasianismo mais. Mas vamos ver aqui o realismo, naturalismo no Brasil, que é o nosso foco, né? Nossa aula. Então, desde o século XIX, a elite brasileira recebia principalmente, através da França, ideias republicanas, né? O que é que eles queriam, né? Que o voto para colocar o seu representante, para colocar o representante seria através de votos, né? Positivista, o que era verdade era o que vinha da ciência. O que não era ciência não era valorizada.
E a evolucionista também era uma teoria que eles prezavam demais, né? A teoria da evolução. Além das descobertas das novas ciências, como a física, a linguística e a biologia, que agitavam os meios intelectuais europeus. Então, aí vai surgindo, né, a ciência, porque antes, né, até então, era principalmente nessa escola, né, que está bem próxima do realismo naturalismo, não se pensava em ciência, mas na religião do que na ciência, que não. A ciência vem mais forte, né? Que eles começam com as ciências, como a física, a biologia, vão começar a pesquisar, né? Então, nós temos como símbolo aqui da ciência, né, traduz em várias teorias filosóficas. Então, quando se começa a ciência, né, a gente não vai se falar mais em achismos, né? Ciência, você vai entender que a pesquisa, né, está em primeiro lugar. Então, o que é pesquisado, o que é comprovado cientificamente, isso sim, né? Isso se dá muito valor. Então, nessa época aí, no final, né, já do século XIX, a gente vai começar com essas mudanças de pensamento. Então, o positivismo, essas são correntes filosóficas, né, considera a ciência como, por excelência, modelo do conhecimento humano. Tudo deveria ser explicado pela ciência. Então, o positivismo pensa dessa maneira, essa corrente filosófica. Nada devia ser, né, pensado através de religião, né? Não, vamos pensar agora em ciência. Então, tudo ele acha, nessa corrente, eles acham que deveriam ser pesquisado, né, para realmente ter o seu valor, né? Então, o positivismo pensa desta forma. Darwinismo, ele vai explicar a evolução dos seres vivos através da seleção natural. Então, a seleção natural, o que é que acontece? É aquele que vai se adaptar ao meio, fica, e a partir daí ele vai evoluindo e vai se transformando, né? Então, essa evolução, ela se dá pela essa seleção mesmo. Então, se o ser não pode se adaptar àquele meio, então ele vai se perdendo. Só vai evoluir quem realmente, né, está preparado. O determinismo acredita, com essa corrente filosófica, o que é que acontece? Acredita que todos os fenômenos estão ligados entre si por rígidas relações de causalidade e leis universais, inclusive os fenômenos naturais. Então, o homem determinado pela raça, pela história e pelo ambiente. Nessa corrente acha que tudo que acontece tem responsabilidade lá no passado. Então, não é por acaso, é todo da sua história, da sua raça, onde viveu, né? Como viveu. Então, tudo isso vai influenciar. Aí vem o cientificismo, que é, né, a chave para o realismo naturalismo, que está em evidência. Otimismo exagerado com o método científico e tentativa de submeter outras áreas da vida humana, se não a industrial, a mesma lógica. Voltou-se a explicar o universo através da ciência. Então, tudo que for preciso ser explicado, precisa-se ser, né, produzido através da ciência. E como se faz isso? Né? Através da pesquisa, né? Colocando as coisas em prática. Vamos lá buscando, analisando,
lendo, trazendo informações para chegar a um determinado objetivo, a um determinado fim. Então, a ciência, nesse momento, é importantíssima, porque ela pode explicar muitas coisas que foram explicadas, muitas vezes, através da religião, né? Agora, não. É através da ciência. Aí a gente vai, né, analisar um quadro, porque o realismo, o naturalismo, eles surgiram na mesma época, praticamente. Veja aí a data. Olha, o realismo, 1865 a 1893, naturalismo, 1865, 1893. Então, são dois estilos literários, né, duas escolas literárias que nasceram juntas. Em alguns momentos, elas têm características bem semelhantes, mas em outros são diferentes, apesar de nascerem na mesma época, mas têm visão um pouco diferente nas suas obras, né, nas suas criações. Veja que no realismo, o que é que nós podemos encontrar no realismo? Nos personagens, vamos dizer assim. O que se mostra? Muitos personagens vulgares. Um jeito de falar, personagens barraqueiros. Olha que a gente está falando em realismo. Então, vamos falar em realidade, né? Coisa concreta que acontece mesmo no dia a dia. Então, isso é muito importante para o realismo. O nome já diz, realismo, realidade. Então, vamos trabalhar dentro da realidade. Tem na realidade pessoas, né, vulgares, no modo de vestir, no modo de falar, que gostam de brigar, tem. Porque no realismo também tem personagens assim. No naturalismo, não. O naturalismo já traz os personagens com características de doentes. Muita gente, eles vão tratar as doenças nesses personagens. Pneumonia, principalmente, que era uma doença em alta na época. Então, veja a diferença. No realismo, olha, foram na mesma época. Mas personagens, vamos falar de personagens barraqueiros, vulgares, né, que se veste de qualquer jeito. Já no naturalismo, os personagens vão falar sobre doenças, né, principalmente doenças daquela época. Linguagem clássica, o realismo ele vai trabalhar com essa linguagem mais culta e direta, né, uma linguagem utilizada muito mesmo pelos poetas da época, uma linguagem culta, aquela linguagem que nós utilizamos em situações formais, né? Não é aquela linguagem informal que a gente utiliza no dia a dia. Oi, amiga, mana, não, né? A culta é uma linguagem mais sofisticada. Naturalismo, a linguagem científica e simples, né? A linguagem científica é uma linguagem bem específica, mas ao mesmo tempo simples, né? Fácil de ler, né? O realismo tem a grande preocupação com o estilo. Qual é o estilo do realismo? É mostrar, né, a realidade, como ela é de fato. Ele não quer fugir disso. O naturalismo, estilo relegado a segundo plano, né? Não é tão importante, né, o estilo para o naturalismo. No realismo tem o domínio da razão. A razão, vocês sabem que tem uma diferença, né? Nós temos razão e emoção, né? Quem age pela razão e quem age pela emoção. Na escola anterior, né, o romantismo, em alguns momentos, né, segunda geração, primeira geração, eles utilizavam muita emoção, né? É tanto que é uma característica marcante
emoções, sentimentos, né? Já o realismo, ele vai mesmo pela razão. Naturalismo, domínio dos instintos. Vocês vão ver muito isso nos personagens, né? Então, vem aquilo que faz, né? Pelos instintos, tem vontade, não pensa, não vai pela razão. Isso acontece aqui no naturalismo, com os personagens. Universalismo, o realismo, né, prega pelo temático universal. Já o naturalismo, presença de regionalismo, vai trabalhar coisas mais locais. O realismo retrata e critica a burguesia, né, a alta sociedade, isso nos seus romances, né, nos seus trabalhos, nas suas obras. No naturalismo, retrata as camadas sociais inferiores. Isso aqui é só para vocês identificarem, tá? A diferença que há nas obras do realismo e do naturalismo. A gente sempre trabalha junto pelo fato de terem nascido, né, na mesma época. Então, como também tem muitas coisas semelhantes, aí a gente prefere trabalhar os dois estilos juntos. Só que o realismo, veja que ele critica a burguesia, já no naturalismo, seus trabalhos retratam as camadas sociais, né, menos favorecidas. No realismo, análise da alma humana. Então, a gente vai encontrar muitos personagens, né, e que o autor faz análise psicológica dessas personagens. A psicologia vai estar muito ativa em algumas das suas obras, principalmente o Machado de Assis. No naturalismo, reforma da sociedade e do indivíduo. O que é que o naturalismo pensa nas suas obras? Reforma da sociedade, trabalhar para que a sociedade se transforme, assim como o indivíduo. Ele pensa que o indivíduo ele pode melhorar, ele pode evoluir, né? Então, esta é a tendência, né, do ser humano evoluir na vida, e o naturalismo ele trabalha com isso. Tanto o ser humano quanto a sociedade também pode melhorar, né, seu pensamento. Interpretação no realismo, interpretação indireta, deixa subentendido, então lá você vai estar lendo alguma coisa, né, e de repente vai ter algo ali subentendido que você, né, que vai tentar interpretar, você vai dar vida àquele trecho, você vai... É por isso que é a interpretação indireta, porque não está bem claro. Já no naturalismo, a interpretação é direta, né? Ele fala, ele expõe suas opiniões e as conclusões. No realismo, representava os desvios morais. Então, vai trabalhar com os desvios morais das personagens. Já no naturalismo, representava os desvios sociais e sexuais. Então, vejam que um trabalha diferente do outro. Tudo isso trabalha através das personagens, né, das suas histórias, de todo o contexto que envolve a narrativa. Ali vai falar, né, do ambiente em que se passa a história, e dentro de tudo isso é que aparecem essas características. No realismo, indiferença ao sofrimento, né? Não se fala muito dessas questões. Já no naturalismo, preocupações políticas e sociais. No realismo, reproduz a realidade exterior, bem como a interior. Então, vai trabalhar tanto que se observa fora, quanto as análises, né, as análises subjetivas da personagem. Então, o autor vai colocar muitas características
internas da personagem, né? Vai dizer o que ela pensa, o que ela sente. Já no naturalismo, centra-se nos aspectos externos, né? Não vai trabalhar essa área do psicológico como é trabalhado no realismo. No realismo tem muitos trabalhos voltados para o psicológico, né, das personagens. No naturalismo não, vai trabalhar mais essa observação externa dos fatos. No realismo, volta-se o indivíduo para a psicologia, né, que a gente já falou aqui, né, que vai ter muito trabalho que envolve a mente da personagem. No naturalismo, volta-se para o coletivo, para a biologia, no social. Então, no naturalismo, aqui vai trabalhar indivíduo, né? Vai trabalhar tanto a parte externa desse indivíduo, as características externas, físicas, como vai trabalhar a mente da personagem, né? O seu lado interior. Já no naturalismo coletivo, e vocês vão observar numa obra dele como ele vai trabalhar essa coletividade. Aqui é um romance documental, é aquele romance observado, né, analisado, que vai ser desenvolvido, e o romance aqui no naturalismo experimento de tese, já é o romance voltado mais para o concreto. Então, nós vimos aqui algumas das características e temos, né, algumas aqui que estão de acordo tanto com o realismo quanto o naturalismo. Apontam falhas e propõem mudanças de comportamento humanos e das instituições. Que é claro que eles vão criticar, né, as instituições, vão dizer, né, quais são suas falhas, isso tudo nas suas obras, no seu contexto lá, né, onde se passa a história. Caráter descritivo, captar a realidade como é, então vai descrever o que acontece, né, os problemas, principalmente os problemas sociais, como ele é de fato. Se eu estou vendo, né, que está acontecendo determinada situação em determinada instituição, vou falar realmente uma descrição bem objetiva, né? A descrição objetiva é aquela que você olha e realmente faz, né, sob o seu olhar, né? O que você está realmente vendo. Então, a descrição objetiva é essa, e não colocando as impressões. Essa descrição bem objetiva da realidade, como ela realmente é. Mulher não idealizada, apresentadas com defeitos e qualidades. Nessas obras vão aparecer essas mulheres, né, reais, né? Todo ser humano tem defeitos e qualidades, né? Substitui os heróis românticos por pessoas limitadas e comuns. Todo mundo tem sua limitação, né? Então, ninguém é herói, né? Todo mundo tem coisas boas e coisas ruins, né? Todo mundo pode fazer muita coisa, mas também tem suas limitações. Narrativa lenta, acompanhando o tempo psicológico. Objetivismo, impessoalidade, né? O que é objetivo é impessoal, porque subjetivo que é pessoal, que vou dar minhas impressões. Cientificismo, materialismo, zoomorficismo, destaca os aspectos fisiológicos que nos igualam aos animais. Ele acha, né, nos seus trabalhos, coloca o homem muito parecido com os animais, porque eles estão ali, né, com seus instintos, eles não pensam, né, não desenvolvem as coisas com a razão. Então, vamos ver o realismo, né, que ele começou com a prosa, o marco inicial dele foi no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ele vai, por que é Memórias Póstumas de Brás Cubas? Porque ele vai relatar
né? Ele é o narrador, ele vai falar, depois que ele morre, ele vai contar como foi sua morte, como foi seu enterro, como foi sua vida. Então, ele começa pela morte. Naturalismo, o marco inicial dele foi com a publicação do O Mulato, de Luiz Azevedo. A gente vai mostrar rapidinho aqui um VT do Luiz Azevedo, para a gente conhecer melhor. Trabalhou no Rio de Janeiro como cartunista e jornalista ao mesmo tempo que escrevia seus romances. Com a publicação de O Mulato, recebeu o apelido de Satanás da cidade em São Luís, Maranhão, e mudou-se para o Rio de Janeiro. Atuou como cônsul do Brasil em vários países. Nesse período, não se dedicou à produção literária. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ABL. Então, é isso aí, já que vocês conheceram um pouquinho, vamos ver os temas, né? Os temas preferidos: preconceito racial, adultério, vício, povo humilde. Aborda temas como puritanismo sexual, o anticlericalismo e o racismo. Vamos ver mais. Então, ele também tem O Cortiço, que é uma obra, né, bastante conhecida. A gente vai ver o que trata esse cortiço. Retrata o aumento populacional no Rio de Janeiro e o aparecimento de núcleos habitacionais, chamado de cortiço, onde se aglomeravam trabalhadores e gente de atividades incertas. O autor conta a narrativa de uma coletividade, se valendo de uma narrativa central, a ascensão de João Romão, que era o proprietário do cortiço. Agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui do cortiço. Jerônimo e sua mulher, Piedade, ficavam no quartinho 35. Sua força e caráter o tornaram respeitado na pedreira onde trabalhava, logo atrás do cortiço. Mas sua vida virou do avesso após ver Rita dançar. Apaixonado, passou a beber pinga, começou a gastar mais do que devia e, no fim, abandonou a esposa e a filha para ficar com a baiana. A viúva, Dona Isabel, da Casa 15, sacrificou tudo para educar Pombinha e casá-la com João da Costa, um moço do comércio. Assim, esperava reconquistar sua antiga posição social. A mãe só deixou a menina subir no altar após a puberdade, que demorou a chegar. Mas a união foi curta. Pombinha traiu o marido, foi expulsa de casa e acabou prostituta. Outra história chocante rolou no número 12, onde morava a mulata Marciana. Ela era obcecada em limpar a casa, mas enlouqueceu de vez quando sua bela filha, Florinda, de apenas 15 anos, engravidou de um funcionário da venda de João Romão. Ele não assumiu e a menina fugiu de casa depois de apanhar da mãe. Marciana acabou expulsa do cortiço. No número 9, morava Rita Baiana, bonita e boa de samba. Ela era amante do capoeirista Firmo, mas também conquistou o coração do vizinho, o português Jerônimo. Na disputa pelo amor da mulata, Firmo feriu o lusitano com uma navalha, mas depois de um tempo, Jerônimo conseguiu se recuperar e matou o rival em uma emboscada. Miranda era o antagonista de João Romão. Morava no sobrado, ao lado da venda, e aos poucos foi assistindo a seu imóvel ser cercado pelo cortiço. O negociante prezava o status acima de tudo. Casou-se com Dona Estela, pelo dote, e não sabia se era mesmo pai de sua filha, Zulmirinha. Por isso, tinha certa inveja do modo como Romão enriqueceu e de sua relação com Bertoleza. Paula era uma cabocla velha, conhecida como bruxa, em parte porque era feia, grossa, com olhos desvairados e dentes ameaçadores, mas também porque era capaz de curar problemas de pele e febres com rezas e bênçãos. Queria incendiar o cortiço e conseguiu na segunda tentativa. João Romão teve que reconstruir o espaço, que se tornou grandioso e aristocrático. Muito bem, olha aí, não são personagens bem realistas, né? Seus defeitos e suas qualidades, né? Então, este foi só um resumozinho da obra, tá? E nós trabalhamos hoje o realismo, o naturalismo. Espero que vocês tenham compreendido este movimento literário e até a próxima.